seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Comunidade da Fé Oficial. Nos segue lá no Instagram e no Facebook. Toda terça e todo domingo nós estamos aqui com o culto presencial e online para abençoar a sua vida, tá bom? Aleluia. Você que está aqui com a gente hoje, seja sempre bem-vindo à casa do nosso Pai, tá bom? Aleluia. Salmo 101, versículo 6. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos. Amém. Pai, esta é a tua palavra. Ela é fiel, ela é verdadeira. E nós cremos na tua palavra. Que a tua palavra esteja trazendo a tua verdade a nós. Fala com cada um de nós através da tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos vivido um tempo, nesse ano, um ano muito difícil, um ano de pandemia, onde no início do ano todo mundo estava, entrando nesse tempo de isolamento, um tempo de dificuldades, um tempo da gente se guardar, um tempo da gente estar nos protegendo. E eu lembro que quando começou esse lockdown, da gente estar trancado dentro de casa, eu lembro que o Senhor me deu uma palavra, dizendo que era o tempo de gozem, que era o tempo de nós estarmos dentro de casa, porque o Senhor queria restaurar as famílias. E nós ainda estamos vivendo esse tempo, onde nós estamos vivendo o que, pastor? Nós estamos vivendo hoje aquilo que a Bíblia chama de um espírito profético. E o que é esse espírito profético? É o espírito onde o coração dos pais se convertem aos filhos e o coração dos filhos se convertem aos pais. O que a Bíblia está falando sobre isso? Sobre o tempo da família ser restaurada, o tempo da paternidade ser restaurado, o tempo de coisas eternas serem estabelecidos, começando aonde? Na igreja? Não, dentro da nossa casa. Porque foi dentro das famílias o primeiro lugar onde a gente se perdeu. E a igreja só acabou meio que se perdendo porque dentro das nossas famílias nós acabamos nos perdendo. E Deus precisava nos restaurar, e Ele precisa nos restaurar. Mas, amados, nunca esqueça isso, a restauração precisa começar dentro da nossa casa. A restauração de Deus precisa começar dentro dos nossos lares. Onde as famílias não tinham tempo mais um para o outro, onde os pais não tinham tempo para os filhos, onde os filhos não tinham tempo para o pai, e aí agora Deus fechou todo mundo dentro de casa, e agora todo mundo vai ter que voltar a se conhecer, porque viviam dentro da mesma casa, mas ninguém se conhecia. E desse tempo de pandemia para cá, muitas pessoas têm me procurado com dificuldades no casamento, com dificuldades com os filhos, com dificuldade em várias coisas. Na verdade elas já viviam isso, mas por causa da correria elas não conseguiam ver isso. E por que elas viviam isso e não percebiam? Porque assim como no versículo 7 a gente leu, elas viviam dentro de um engano e dentro de uma mentira. E nós estávamos estabelecidos dentro disso. Nós achávamos que estávamos vivendo uma verdade, mas na verdade nós éramos um engano e uma mentira. Aquilo que a Bíblia chama de sofisma ou de fortaleza mental,
Pastor, o que é um sofisma? Sofisma é quando eu acredito que uma mentira, ela é uma verdade. Vou dar um exemplo para você. Quando você acredita que o presidente da república é a salvação do Brasil, isso é uma mentira. A salvação do Brasil é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. A mentira é você achar que uma política agora, uma eleição vai mudar a nossa cidade. Não vai mudar. Só quem pode mudar a nossa cidade é Jesus. Só quem pode fazer a diferença é a igreja de Cristo, quando ela de verdade se tornar a noiva do Cordeiro. Quando ela sair do engano, quando ela sair da mentira. Por isso no versículo 6, Deus está dizendo assim: olha, eu estou procurando os fiéis na terra. Na verdade, Deus está dizendo que Ele está olhando a terra e Ele está procurando homens e mulheres que são fiéis a Ele e que não estejam vivendo nem no engano e nem na mentira. E a gente vive hoje uma realidade, e é incrível. Esses dias uma pessoa falou para mim assim: pastor, tal pessoa lá está se separando. E aí ela disse assim para mim: mas eu nem acredito, porque todo dia ela postava foto tão feliz. Eu falei: filha, vida de Facebook, Instagram, todo mundo é feliz. E a gente começou a viver uma vida de mentira, porque a vida do Facebook e a vida do Instagram, todo mundo está feliz, está viajando, está no bar bebendo. Mas quando chega em casa, os problemas continuam, as dificuldades continuam. Por quê? Porque a mentira e o engano continuam dentro da gente. Eles não saíram. Nós estamos encharcados disso. Mas Deus está nos dizendo que nesse tempo Ele está procurando homens e mulheres, jovens e crianças, idosos, que sejam fiéis a Ele, que tenham uma vida de fidelidade, e que andem num caminho reto, e que me sirva. Então Deus está colocando 3 características de pessoa que Ele procura: pessoas fiéis, pessoas retas, e que sirvam a Ele, sejam servos. Deus não está atrás de estrela, Deus não está atrás de pessoas famosas, Deus não está atrás de nada disso. Deus está atrás de servos, aqueles que foram chamados para servir, aqueles que foram chamados simplesmente para ser fiéis, ter uma vida reta, e que sirva, e que não viva nem no engano e nem na mentira. Então deixa eu te falar uma coisa. É num tempo como esse que eu e você precisamos estarmos dentro da nossa casa, para que a nossa casa se torne um lugar fiel, um lugar reto e um lugar de serviço. A Bíblia fala assim: olha, se você não cuida dos seus, e principalmente os da sua família, você negou a fé, e você é pior que o infiel. É isso que a Bíblia diz, que quando nós não cuidamos primeiramente dos nossos, nós somos pior do que o infiel. Então esse é um tempo que Deus está nos chamando para um tempo de ajuste, para um tempo de conserto, para um tempo da gente arrumar a nossa casa. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo 26. Deus está nos chamando para os pais voltarem a conversar com os filhos conversarem com os pais. Um tempo de união, um tempo de restauração, um tempo de reconstrução. Lucas 17, 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. A Bíblia está dizendo que o tempo do final agora, o tempo que nós estamos vivendo hoje, ele também será igual aos dias de Noé. Só que a Bíblia diz que nos dias de Noé, não está dizendo aqui que o povo matava um outro, não, estava dizendo assim, olha, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que é que a Bíblia estava querendo nos ensinar com isso? A Bíblia estava querendo nos ensinar que o tempo de Noé era um tempo tão terrível como o tempo que nós estamos vivendo hoje, porque as pessoas só pensavam em si. Elas comiam para si, elas bebiam para si, e elas casavam, e elas só pensavam em quem? Nelas. Não pense que existe um tempo mais terrível para Deus que o tempo em que você só pensa em você. Porque nós fomos chamados para quê, pastor? Deus nos chamou para sermos fiéis, Deus nos chamou para ser reto, e Deus nos chamou para servir uns aos outros. Deus está dizendo que Ele destruiu o mundo, porque o mundo, as pessoas se tornaram-se egoístas, amantes de si mesmo. Elas se tornaram pessoas que só pensam em si, elas não pensam no próximo, elas não pensam no que Deus está fazendo, elas não pensam no que Deus está construindo, elas só pensam nos seus projetos, elas só pensam nos seus sonhos, e elas só pensam nelas mesmas. Mas deixa eu te falar uma coisa, amados, esse não é o tempo de você pensar em você. Esse é o tempo de você olhar com um olhar profético e ver o que Deus está construindo e participar daquilo que Ele está fazendo. É tempo de nós pararmos e pensarmos e medirmos o que Deus está fazendo e perguntar: Deus, o que é que você está fazendo nesse tempo? Eu quero participar, não dos meus sonhos, mas eu quero participar dos teus propósitos, dos teus projetos, daquilo que o Senhor está construindo para a eternidade. Deus está nos chamando nesse tempo e nos alertando, dizendo: ei, eu coloquei vocês dentro de casa, porque eu preciso restaurar as famílias. Eu preciso restaurar a casa de vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda se viriam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amados, Noé nunca foi um homem que foi movido pelas suas emoções. Noé nunca foi movido pelo medo. Noé foi movido por aquilo que Deus falou para ele. A pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é: pelo que você tem sido movido? Você tem sido movido pelo que Deus tem falado com você? Ou você tem sido movido pelas suas emoções, pelos seus medos, pelas suas frustrações? O que é que tem movido o seu coração? Deus chamou Noé e disse assim: Noé, eu tenho um negócio para falar contigo. Constrói uma arca, coloca um casal de cada animal dentro, coloca a sua família e chama as pessoas para entrarem, porque vai vir uma chuva e vai acabar com tudo. E Noé não duvidou, Noé não questionou, Noé simplesmente começou o quê? A construir aquilo que Deus pediu a ele. Sabe o que eu acho incrível? Que Noé naquele tempo ele só tinha o que ali? As árvores. Ele pegou as árvores e com as árvores ele começou a construir a arca. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai construir as coisas na sua vida com aquilo que você tem nas mãos.
Não queira aquilo que é do seu irmão, não queira aquilo que é da outra pessoa. Trabalhe com aquilo que Deus te deu, sua família, sua casa, seu trabalho, aquilo que Deus te deu na sua mão. Essa é a sua ferramenta para você crescer e desenvolver aquilo que Deus te deu. Construa uma arca para sua família, como Noé fez com aquilo que Deus te deu. Às vezes a gente está olhando para o outro, dizendo: olha, eu quero aquilo que o irmão tem, eu quero aquilo que o outro tem. Ah, se eu tivesse dinheiro eu seria feliz. Para com isso, é mentira. Porque se isso fosse verdade, não teria um monte de gente milionário se matando. Dinheiro não traz paz, o que traz paz é Cristo, porque Cristo, Ele é o príncipe da paz. Então comece a construir com aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus colocou na sua mão, isso seja a ferramenta de você construir uma arca para colocar a sua família dentro. Noé não foi movido por sentimentos, Noé foi movido por propósito. Seja movido você também por aquilo que Deus está falando com você, por aquilo que Deus está se movendo em você. Não jogue o que Deus te deu no lixo. Não jogue no lixo, mas pegue aquilo que Deus te deu, que talvez para você não tenha valor, e construa uma arca com isso, e construa aquilo que Deus te deu com isso. Sabe? O texto diz que Noé era um homem cheio de temor. E sabe, isso é uma das coisas que eu tenho visto mais faltar dentro de nós: temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nós temos sido um povo que não tem sabedoria porque nós perdemos o temor a Deus. Você vai me perguntar: pastor, o temor a Deus é ter medo de Deus? Não, temor a Deus é ter medo de perder a presença e a vida de Deus na sua vida. Davi disse assim: Senhor, você pode tirar tudo de mim, só não tire o teu Espírito Santo de mim. O texto diz que Noé construiu uma arca para salvar a sua família. O que é que você tem construído para salvar a sua família? Sabe, amados, eu não sei vocês, mas às vezes a gente sai na rua e às vezes a gente tem a impressão que a pandemia acabou. Mas ela não acabou. Nós ainda estamos no tempo da restauração da família. Nós ainda estamos dentro desse processo. Mas qual é a verdade? A verdade é que esse tempo ele está acabando. 2021 está chegando aí, e eu tenho certeza que 2021 será um ano que Deus vai virar a chave de muitas coisas. E na verdade eu quero começar a pregar agora para você, porque eu quero perguntar para você hoje: o que é que você vai fazer quando a pandemia acabar? Quando essa pandemia acabou e Deus te deu a oportunidade de você restaurar a sua casa, de restaurar os seus filhos, de restaurar o seu casamento, de restaurar as suas emoções, e quando Deus começa agora um novo tempo, e será que você continuou perdendo tempo? A minha pergunta hoje para você é: quando a pandemia acabar, o que é que você vai fazer? Hoje Deus nos colocou dentro da nossa casa. A Bíblia conta que um dia Deus chamou o profeta Samuel e disse assim: Samuel, eu quero que você vá na casa de Jessé, porque você vai ungir um novo rei para Israel. E o profeta chega na casa de Jessé e fala assim: Jessé, cadê os seus filhos?
E chegam lá os filhos altos, bonitos, fortes, e Deus disse assim: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E Samuel fica ali olhando a aparência. Então Deus fala para Samuel: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Então o profeta Samuel pergunta a Jessé: você não tem outro filho? Ele diz assim: eu tenho um outro que está lá no campo cuidando das ovelhas. Amados, Samuel poderia sair dali, lá no campo, e ungir Davi. Mas ele disse assim: olha, vai buscar, porque eu preciso ungir ele dentro da casa dele, no meio da família dele, porque aquilo que Deus quer fazer em nós, Ele precisa começar a construir primeiro dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Deixa eu te falar uma coisa: se você quer ser um homem cheio de unção, se você quer ser uma mulher cheia de unção, essa unção precisa primeiro começar dentro da sua casa. Não adianta você pregar bonito, não adianta você cantar bonito, não adianta você gritar, currupiar, bater pé, se o óleo não derrama primeiro dentro da sua casa. Por isso Noé construiu uma arca para a família dele. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, abre rapidinho aí. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim: e estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu sempre li esse texto e sempre vi que Noé era um homem justo e reto. Mas a Bíblia não diz só isso, diz que ele era um homem justo e reto para as suas gerações, para os seus filhos, para os seus antepassados, para os seus filhos, seus netos, para as gerações que vinham dele. A Bíblia está dizendo que ele era um exemplo para os seus filhos de homem justo, de um homem reto. E talvez seja isso uma das coisas que está faltando para a gente. Está faltando o que, pastor? Está faltando a gente ser exemplo dentro da nossa casa. Está faltando a gente ser exemplo para a nossa família. Está faltando a gente construir aquilo que Deus nos chamou para construir. Assim como Noé construiu uma arca para colocar a nossa família dentro. E Noé constrói, ele coloca a família dele. E vem a chuva. Passa-se a chuva. Passa-se o tempo. E a Bíblia diz que Noé primeiro solta um corvo, o corvo vai embora e não volta. Depois ele solta uma pomba, a pomba vai e a pomba volta. Depois ele pega a pomba, ele solta, essa pomba vai e ela volta com um galho de oliveira. E depois ele solta essa pomba de novo e ela vai e ela não retorna mais. E Noé entende que agora existia terra seca. A arca estaciona, para, e a família de Noé sai dessa arca. E isso é uma figura do que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo onde nós estamos dentro dessa arca, com a nossa casa, com a nossa família, cuidando, protegendo, guardando. Mas daqui uns dias essa arca vai abrir a porta. E a pergunta é: o que você vai fazer quando essa porta abrir? Você vai continuar sendo a mesma pessoa que você era, cheia de engano e cheia de mentiras?
ou você vai se tornar uma pessoa fiel, uma pessoa reta e que foi chamada para servir. O que é que você tem projetado no seu coração em Deus para quando essa pandemia acabar? Quando a pandemia acabar e as pessoas retornarem à sua vida e esquecerem, porque a gente esquece as coisas do dia para a noite. Só precisou chegar a política, todo mundo já esqueceu do vírus, todo mundo esqueceu das pessoas que morreram, as pessoas já esqueceram de tudo, por causa de um político. Eu nunca vi ninguém correndo desse jeito atrás de Jesus. E eu vou te falar, quando eu vejo um cristão naquele meio, eu sinto vergonha. Porque eu nunca vi aqui, falar aqui da igreja, eu nunca vi ninguém aqui correndo atrás de Jesus como eu vejo o pessoal correndo atrás de passeata, de político, de outras coisas. E eu não vou generalizar, mas a maioria corre por interesses próprios. A maioria corre por interesses próprios. O mesmo interesse que diz que Deus destruiu a terra porque eles queriam comer para si, queriam beber para si, só pensavam em si. As pessoas hoje não estão pensando quem vai construir uma cidade melhor, ou quem vai ser, sei lá, o governador melhor, ou quem vai ser o vereador que tem o melhor projeto para a cidade. Não, as pessoas estão pensando o que elas vão ganhar com isso, porque elas só pensam em si. A pergunta, amados, é quando tudo isso acabar, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Pula uma página aí, Gênesis 8, capítulo 8, versículo 20. A porta da arca abre e Noé sai. E agora vai dizer aqui a primeira coisa que Noé fez. Versículo 20 diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todos os animais limpos, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou como um cheiro suave. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, e desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo ser vivente, como diz. A Bíblia diz que Noé, quando desce da arca, ele não vai ver a terra, ele não vai ver como foi a chuva, ele não vai olhar nada. A primeira coisa que ele vai fazer é ele vai construir um altar ao Senhor. E ele pega os melhores animais que ele tinha, os animais limpos, e ele começa a oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ao ponto de a Bíblia dizer que Deus sentiu o cheiro como um cheiro suave, como um cheiro agradável. E sabe, esses dias eu estava me perguntando, quando tudo isso passar, que tipo de incenso nós vamos oferecer ao Senhor? Como vai estar o nosso coração? Que tipo de incenso nós vamos produzir ao Senhor? Que tipo de oferta de amor? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de sacrifício vivo. Nós vamos oferecer a Ele, que Ele vai se agradar disso. Noé desceu da arca e ele só pensou em uma coisa: eu preciso oferecer o meu melhor a Deus. Quando acabar essa pandemia, as pessoas vão continuar com o mesmo sentimento: eu.
Mas a pergunta é o que eu e você, o que nós, a igreja, vamos fazer? Nós vamos continuar pensando no eu, ou nós vamos falar assim, não, eu preciso agora dar o melhor ao Senhor, eu preciso oferecer o melhor ao Senhor, eu preciso produzir um incenso agradável a Ele, eu preciso que Ele olhe para mim, e Ele encontre em mim um coração apaixonado e desesperado pela presença dEle. Eu preciso que o Senhor encontre em mim um lugar para Ele. Eu preciso que o Senhor olhe para a minha casa, olhe para os meus filhos e ache o favor dEle lá. Eu não sei o que você está pensando em fazer. Alguns estão pensando assim, olha, quando passar a pandemia, eu vou viajar, eu vou para um hotel, eu vou para isso, eu vou para aquilo, eu vou para Fortaleza. Ontem eu fiz uma reunião aqui, perguntaram para mim assim, pastor, qual é a primeira coisa que você quer fazer quando acabar isso? Eu falei assim, eu quero fazer um encontro com Deus, porque eu quero mergulhar na presença dEle, porque eu quero estar mergulhado nele, eu quero oferecer a Ele um cheiro agradável. A pergunta é o que você está planejando a dar a Ele. Quando a porta da liberdade abrir para você novamente, arrancar essas máscaras, arrancar tudo isso que está sufocando a gente. Eu não sei você, mas eu não aguento mais máscara. A minha eu vou fazer uma fogueira, vou queimar tudo em nome de Jesus. Nunca mais eu quero ver elas. Mas antes disso, eu preciso oferecer o meu altar a Ele. Eu preciso oferecer o meu melhor a Ele. Por quê, pastor? Porque eu vou te falar uma coisa. No início do ano, Deus falou duas coisas comigo. No início do ano Ele falou que seria um ano de alinhamento. E no final do ano passado Ele falou para mim que viria um tempo de reconstrução. E eu estava orando esses dias e pedindo essa palavra ao Senhor. E o que veio ao meu coração é que quando essa pandemia acabar, será o tempo de reconstruir. Assim como Noé começou a reconstruir de novo é tempo de nós tirarmos a mentira. É tempo de nós tirarmos o engano do nosso coração. E é tempo da gente reconstruir algo verdadeiro para mim? Não, para Ele. É tempo de eu parar de pensar em mim e falar, eu quero participar daquilo que o Senhor está construindo. Quando você chegar em casa, você pode ler Esdras, o capítulo 3. Esdras capítulo 3 vai falar sobre a reconstrução do templo. Esdras chega lá e ele quer reconstruir o templo. Os homens querem reconstruir o templo. E eles falam, não, para. Antes de reconstruir o templo, nós vamos primeiro reconstruir o altar ao Senhor. E nós vamos oferecer um incenso a Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de tudo, construam um altar a Ele. Aonde, pastor? Aqui na igreja? Não, na sua casa, na sua família, para os seus filhos, para os seus pais. Convida os vizinhos e fala, hoje nós vamos só adorar e agradecer ao Senhor. Nós vamos queimar de amor por Ele. Nós vamos chorar e lamentar a Ele. Mas nós também vamos dizer assim, olha, porque até hoje
o Senhor nos guardou. Porque até hoje o Senhor nos ajudou. Porque até hoje o Senhor tem nos protegido e nos guardado debaixo das tuas asas. O tempo da pandemia está acabando. E está chegando o tempo da reconstrução, o tempo de reconstruir. Mas o que você está preparando para Ele? O que você vai fazer com isso? Alguns estão planejando, eu preciso voltar para a faculdade. Outros estão planejando, eu quero voltar a estudar. Outros estão planejando, eu quero casar. Outros estão planejando, eu quero me separar. A única coisa que eu estou pensando agora é que eu quero construir um altar para Ele. Eu quero estar com Ele. Sabe, amados, um dia o melhor amigo de Jesus morre. E Jesus vai lá ver Lázaro morto. E a Bíblia diz que Lázaro já estava fedendo. As irmãs dele estavam desesperadas. Lázaro está lá trancado, morto, trancado lá dentro do túmulo. Jesus disse assim: olha, tire a pedra. Os homens vão lá, retiram a pedra. Então Jesus dá uma ordem e fala assim: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que aquele homem retorna à vida. E ele sai andando. Deixa eu te falar uma coisa, assim será a maioria de nós depois dessa pandemia. Trancados dentro de casa, a maioria de nós mortos espiritualmente. A maioria de nós já sem fé, sem esperança, sem vontade de vir para a igreja, porque a gente acostumou a ficar em casa e assistir culto pela internet, né? A gente vivendo uma acomodação. E aí Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora. Lázaro levanta, ele vem, mas só que tem um problema. Lázaro está todo enrolado. Assim será muitos de nós quando sair essa pandemia. Nós vamos sair andando como morto-vivo, já com vida de novo, mas com a vida toda enrolada. Muitos endividados, muitos falidos, muitos com casamentos destruídos, muitos com filhos perdidos. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus. Então Jesus fala assim: olha, desatai-o ele, tire aquilo que está amarrando a vida dele. Vou te falar uma coisa, amados. Quando acabar essa pandemia, aqueles que estão firmes na fé, que estão construindo um altar para Ele, são esses que Deus vai chamar para começar a desatar a vida das pessoas. Porque Jesus não foi lá desatar Lázaro, Ele mandou as pessoas desatarem Lázaro. É eu e você que Ele está nos preparando para esse tempo, onde nós vamos ajudar as pessoas a encontrar Jesus novamente. Deus está nos chamando nesse tempo e abrindo os nossos olhos e dizendo: ei, vocês precisam reconstruir um altar para mim, colocar a sua vida no altar. Olha, ser fiel, ser reto, ser chamado para o serviço, tirar o engano, tirar a mentira do seu coração e viver e servir a mim. Talvez você esteja aí planejando casar, né, Nina? Mas eu quero te falar uma coisa para vocês nessa noite. Que o nosso plano diário seja: eu vou construir um altar ao Senhor, e Ele vai cheirar o meu sacrifício, e Ele vai sentir aquilo como um cheiro
suave. Porque Ele vai olhar para mim e Ele vai se agradar do meu coração. Davi disse assim: Senhor, sonda e prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e leva-me pelos caminhos da tua justiça. A Bíblia diz que Noé foi considerado um homem de justiça. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus. Uma geração onde ninguém acreditou em Deus, Noé acreditou em Deus. Não importa quantos estão te falando hoje, para com isso, você é um tolo. Não seja a multidão, seja um discípulo, seja um servo, seja um escravo da orelha furada, seja aquele que simplesmente decidiu amar o Senhor e servir a Ele. Então deixa eu te falar uma coisa. Enquanto essa porta da arca não se abriu, você ainda está dentro do tempo de restaurar a sua casa. Cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais, e se prepare, porque Deus vai abrir a porta da arca, e quando Ele abrir essa porta, Ele vai ficar esperando o que é que realmente nós queremos reconstruir. E eu quero falar aqui para vocês já de antemão. Eu, Marco Aurélio, eu quero construir um lugar para Ele. Eu quero que Ele ache em mim uma casa favorita para Ele. Eu quero achar um sítio, passar lá 3 dias com a galera que quer Jesus, e nós vamos ficar lá chorando e adorando e vivendo para Ele. Enquanto muitos vão estar festejando, bebendo, eu só quero fazer o meu altar a Ele e dizer: Senhor, recebe o meu coração, recebe o meu coração. Feche os seus olhos. Quando tudo isso passar, o que é que você quer reconstruir para o Senhor? Quando tudo isso passar, o que é que você vai oferecer para Ele? Você vai mostrar para Ele sua casa destruída, onde Ele deu um tempo para você arrumar a sua casa? Ou você novamente vai ficar perdendo tempo dizendo: Senhor, arruma minha família? Não, essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora de você colocar a sua casa em ordem. Essa é a hora de você colocar a sua casa em ordem. Essa é a hora de você começar a construir o seu altar, de você jogar os seus planos fora, de você jogar os seus sonhos fora e dizer: Senhor, eu quero viver a Tua presença, eu quero viver a Tua vontade. Eu não sei você,
Mas talvez hoje você queira fazer uma oração como Davi fez. E Davi disse assim: Senhor, cria em mim um espírito inabalável, me dá um coração puro, e não retires de mim a tua presença. Talvez você diga assim hoje: Senhor, eu não quero te pedir nada, eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença, porque quando esse tempo passar, eu quero construir um altar para o Senhor. Eu quero que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Eu quero que eu e a minha casa estejamos voltados ao Senhor. Coloca a mão no seu coração e comece a abrir a sua vida para Ele agora. Talvez você tenha passado esse ano todo perdendo tempo, porque você esqueceu de cuidar da sua casa. Mas Deus está te despertando ainda hoje, para você cuidar da sua família, para você convidar o Espírito Santo para entrar na sua casa, para você dizer: eu só quero a tua presença, Jesus. Eu só quero a tua presença.